A exterioridade que se apresenta para mim numa experiência deprimente, muitas vezes ela só retorna para mim, espelha para mim uma realidade que eu vivo e que, ao se fazer visível para mim, acusa a necessidade de abordá-la. Uma adolescente, ela tinha comentado que ela estava pensando em mudar de escola porque ela vivia uma realidade onde ela estava tendo dificuldade de relacionamento e achou por bem trocar de ambiente para tentar, em saída, se afastar daquela energia que ela entendia infeliz chegando nela. Eu havia trocado uma figurinha com ela sobre a importância de estar alerta quando algo fora de mim me incomoda a ponto de eu querer mudar de ambiente, porque não raro, quando eu entro numa nova realidade, de um ambiente que eu modifico a punho próprio, eu encontro não só uma situação símile a que eu deixei, como até pior. O Chico, ele tinha um problema na vista e o médico havia comentado com ele, incorporado pelo Dr. Bezerra de Menezes, que em 1 hora resolveria o problema de vista dele. Aí foi uma orientação que ele recebeu, que seria sob a supervisão e a ação do Dr. Bezerra, que aquilo aconteceria. E o Chico, então, tranquilo, responde que não queria resolver aquela situação do olho, porque aquilo era karma, débito dele. E se ele se submetesse a uma cirurgia para resolver aquilo, ia aparecer outra coisa. E o distúrbio no olho, ele já estava acostumado. Então, para ele seria mais fácil continuar com algo que ele já acostumou, que ele já sabia como que funcionava e, portanto, já tinha diferencial recrutante para lidar com aquilo, do que em resolvendo aquilo, iniciar outra coisa que ele teria que desenvolver esse lidar com aquilo por ser novo. E isso diz dessa situação, que quando algo que me desafia vem ao meu encontro, e eu entendo que aquilo está vindo de fora, de alguém que eu encontro por ir num espaço público, e que então delibero mudar aquilo, eu preciso estar atenta até onde facilita eu tentar trabalhar em mim o que me fragiliza diante daquela situação e torna aquilo insuportável para mim. E em permanecendo naquele ambiente, facilita porque eu já estou acostumada com aquele local, para lidar com aquilo que essa realidade me alerta, me fala, me esclarece. Daí que, quando uma situação ela me testa, eu preciso ter esse cuidado, porque quando eu permaneço disposta a trabalhar o que eu preciso para fazer frente àquilo moralmente, eu me afasto do risco de ser pedra de escândalo também.
Na adolescência, eu vivi uma situação porque eu estava numa escola e houve uma questão pontual ali com uma colega dentro da sala. E ela havia sido agressiva, usado o termo chulo para falar comigo. E um professor estava próximo e depois alegou que estava havendo agressão dentro da sala de aula. E eu havia deliberado mudar de sala. Em meio àquela conjuntura, eu havia proposto a mudança da sala exatamente para fazer essa aeração ventilante que auxiliaria na situação que ocorria. E essa foi a orientação que eu recebi na época. Não, você permaneça onde você está e faça essa aeração de dentro, com você, com seu mapa interno e com a realidade que bafeja de você nessa faina. E na época minha mãe até havia comentado que eu deveria permanecer onde eu estava e que partiria de algo que eu teria que fazer espelhando em mim mesma para lidar com o que estava intrincado, confuso, difícil, inodado, para dar o próximo passo. Tem uma senhora que ela era casada e ela engravidou e separou do marido. E o marido é quem fazia compra de supermercado. E houve a separação. Então ela tem uma menina de 1 mês, um filho de 5 e uma de 9. E separada, passando dificuldade financeira também. Ou seja, existe uma realidade que está dentro dela, em relação ao que ela está vivendo, a realidade que ela vive, que é fácil acusar alguém que me ajudava financeira e saiu, foi embora. Mas a situação convida com urgência para eu olhar dentro de mim. Aquilo em mim que eu posso e está ao meu alcance mexer e modificar, porque isso é um passo real na direção do que eu preciso. Porque enquanto eu ficar esperando que alguém fora mude para que eu permaneça naquele ambiente, para que eu esteja disposta a fazer o que eu preciso dentro de mim, para que eu vá atrás, inclusive, da ajuda que eu preciso. Porque humildade e disposição na boa luta é também buscar o que eu preciso. É ir atrás, não é esperar que alguém bata na minha porta e me ofereça. É eu ir atrás e bater na porta que eu precise. Para pedir aquilo que eu esteja necessitado naquele momento. E isso é a boa luta. Isso é encarar eu no espelho, aprofundar o reflexo desse espelho sobre mim mesma, sobre o meandro que ele me diz, sobre o labirinto que ele desfaz, sobre as encruzilhadas que absorve luz e fica visível para mim, para abrir clareira onde seja possível. Encontrar caminho, divisar uma nova saída. E fazer um fio de ligação que antes não existia, que vai me permitir fazer o caminho. Daí que essa é uma disposição de dentro de mim. Porque o homem prudente, ele não teme o homem perverso.
A prudência lapidada, espelhada dentro de mim e aprimorada, ela me dá a condição de lidar com o que vem ao meu encontro e sair vitoriosa. Mas esse é um esforço de compreender o fluxo de reequilíbrio, o atalho reequilibrante para o meu processo, para o meu passo e a constância nesse equilíbrio. Necessário, primordial, imprescindível para avançar. Que também passa pelo meu movimento homeostático, compensatório, provocador, onde a doença pode me encontrar para reverter o movimento em favor de uma nova possibilidade. E não paro no desejo e necessidade, mas ao me auto-espelhar, olho isso, me colocando nessa questão, indo pelo atalho feliz. Daí que, na manifestação da vida, eu posso servir ao outro na minha atitude. E galhardar nessa realidade daquilo que é doença. Porque o corpo pode estar doente, o espírito sadio. E isso diz também da relação da pineal com a substância que meandra meu perispírito. Porque a partir da menarca e da primeira poluição noturna, a pineal, que é foco da mediunidade, chakra coronário, que é um foco, passa a se tornar um dínamo gerador de energia para o centro cerebral, o centro solar, o laríngeo, para o organismo, porque elimina energia, substância hormonal que sustenta o fenômeno mediúnico. Nesse período ela se cristaliza e emite vibração, onda, antena psíquica que faculta no perispírito vinculação. Daí que, buscando viver o nobre, o pensamento limpo, digno, puro, de escola, isso facilita a substância que é liberada no meu sangue, que me ajuda na harmonização e me fortalece para lidar com aquilo que vem ao meu encontro e extrai de mim força, caminho diferenciado, atalho,